Pamela, sejam bem-vindos à mais nova palestra que a gente vai ter aqui, né, essa conversa, esse painel, para a gente discutir aqui a nova era dos cookies ou não, né, e também qual é o limite de uso de dados. Fico muito feliz de recebê-los aqui no palco do palco virtual, né, do Liga Open Innovation Summit. E para começar, eu quero fazer um reforço aqui sobre o contexto desse painel, né? Por que a gente escolheu esse tema? Quem tem acompanhado aí a movimentação do mundo de dados, viu que recentemente o Google liberou uma nota avisando que não vai permitir mais o uso de cookies de terceiros via toda a navegação. Ou seja, você não vai, os players, né, não vão conseguir mais aproveitar as informações de navegação que foram feitas em outros sites, não os seus. A primeira previsão desse movimento era para acontecer em 2022. Devido todo ao desenvolvimento das novas competências necessárias para se adaptar a esse mercado, o Google já adiou para 2023. Bom, a gente está falando simplesmente do player que detém 70% da navegação nos sites aqui no mundo, né? E eu queria já começar perguntando para vocês, estamos vivendo o grande primeiro impacto de regulação na nova era da economia digital? Quero começar com a Pamela. Pamela, além da resposta, por favor, se apresente também. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e conversando sobre esses temas tão atuais e tão interessantes aí para que a gente vem enfrentando, né? Primeiro, eu queria colocar que é uma mudança que veio para ficar, né? Existe uma preocupação crescente aí por parte dos órgãos reguladores, das empresas e também das próprias pessoas, dos titulares com a privacidade. Aos poucos é uma cultura que vem se disseminando, né? Não era assim no passado, mas aos poucos isso vem se disseminando. Em todo o mundo já são mais de 125 países que contam com regulamentações nessa área. Na América Latina, além do Brasil, vários outros países já contam com leis até mais antigas. Atualmente, a gente tem 10% da população afetada, né? Quer dizer, vive em países que contam com essas regras de proteção de dados, mas em 3 anos as pesquisas apontam que esse percentual vai saltar para 65%. Então, isso quer dizer que em 2023, 65% da população mundial deve ter a coleta e o uso de dados pessoais regidos por algum tipo de regulamentação de privacidade, como é o caso da LGPD. Em 2020, nós já começamos com uma nova regulamentação na Califórnia, que vem sendo chamada de GDPR da Costa Oeste, e que deve estimular os debates e acabar influenciando um pouco o padrão de privacidade nos Estados Unidos, que é onde a gente ainda não tem uma lei geral, né, como é o modelo que vem se disseminando por influência do GDPR, que é a regulamentação da Europa. O GDPR é a principal referência, né, e motivou vários países, seja a criarem regulamentações ou a revisarem suas regulamentações. Então, isso realmente vem se movimentando bastante. Para as empresas, não é só uma questão de ficar adequado às normas, de evitar sanções, é também uma oportunidade de negócio, né? Uma questão estratégica e que deve ser tratada com prioridade. É fundamental, então, que as empresas incorporem essa mudança no dia a dia e na estratégia dos seus negócios. Legal, Pamela. Eu acho que já a gente vai discutir justamente essa visão dos especialistas de mercado, né, de que a LGPD ou as regulamentações de dados, elas não estão aí para a gente dar um jeitinho, né? Elas estão aí para regulamentar o mercado e a gente vai ter que desenvolver o mercado em cima disso. Caio, eu queria a tua opinião sobre esse cenário e também, por favor, conta um pouco do Instituto Vero para a gente, como funciona, qual é o objetivo de vocês. Legal. Bom, primeiro queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Aliás, um papo super qualificado, então realmente eu fico lisonjeado pelo convite de estar aqui. O Instituto Vero é uma organização que nasceu no final do ano passado e só veio a público oficialmente no começo desse ano. É uma organização que reúne pesquisadores como eu, além de dirigir a organização, eu sou acadêmico, eu trabalho na Universidade de Oxford, voltado para direitos digitais. Reúne, então, pesquisadores e influencers
de muito peso. Talvez vocês tenham ouvido falar de alguns deles. O maior deles é o Felipe Neto, que nos dá muito apoio, que abraça muito as nossas causas e dá muito apoio para a organização. E o nosso objetivo é tanto informar o debate público de questões ligadas a direitos digitais, que atualmente a gente precisa produzir legislações boas. A gente tem a pauta pegando fogo no legislativo atualmente e muito pouca produção que vai informar, desde a lei voltada para a inteligência artificial até o chamado PL das fake news, tantos marcos que vêm surgindo. E, no longo prazo, oferecer educação para um público amplo. E aí trazer esses debates que a gente tem aqui para o brasileiro, para a brasileira comum, para uma pessoa entender qual que é a relevância das questões de privacidade, né? Qual que é a relevância de você ter conectividade e educação de mídia para o país como um todo. Então, essa é a atuação do Vero, realmente muito ligada ao debate que a gente está colocando aqui. E avançando um pouco para dar minha opinião e subscrevendo ao que a Pamela comentou, eu partilho muito dessa leitura. A legislação de proteção de dados, ela é muito necessária no Brasil, ela vem em boa hora, quizá até vem de forma tardia, né? As primeiras leis na Europa surgiram no final da década de 70, começo da década de 80. A França teve um escândalo porque a polícia começou a digitalizar os arquivos de indivíduos, né? E, nossa, foi um escândalo, coisa que até hoje no Brasil não chocaria ninguém, né? Poxa, a polícia fez uma base de dados centralizada, e daí? Né? Isso culminou numa diretiva em 95, que mais para frente foi atualizada e virou a GDPR, uma lei muito mais robusta e que inspirou leis pelo mundo todo, inclusive, né, muito debate da LGPD aqui. É muito curioso que a gente tenha demorado tanto para embarcar nessa discussão. Primeiro, porque não é só uma questão de direitos individuais, algo que é fundamental, deveria pautar nosso debate, mas também porque é a grande barreira para o nosso desenvolvimento econômico. A OCDE, no começo dos anos 2000, publicou um relatório apontando justamente que a principal entrave para o desenvolvimento de confiança no mercado digital era questões de privacidade. Então, é fundamental que a gente comece a tratar a questão dos dados com seriedade, porque, de um lado, é o grande substrato que a gente tem para a inovação, seja para novos modelos de negócio, todos as startups que surgem, fintechs, né? Tantos mercados que surgem nas techs da vida, legal tech, etc., são basicamente, ou em grande parte, baseados em soluções que usam análise de dados e que aproveitam dessa infraestrutura. E, por outro lado, para nós nos protegermos, né? A gente tem tapado o buraco através de legislação consumerista, atuação dos tribunais, que é muito bom, mas a gente não percebe enquanto brasileiros, mas a gente paga uma taxa por esses descuidos, que vem na forma de fraudes, né? Esses golpes do Zap, golpe de e-mail, tudo que vem, que são os nossos dados vazados, por exemplo, né? Que alguém pega, um terceiro, e usa isso contra nós, e gera essa desconfiança enorme. Enfim, resumindo, eu complemento o que a Pamela falou muito bem e compartilho um pouco da minha leitura do cenário. Legal, Caio. Eu vou pegar o gancho, então, das oportunidades. Você falou aí das várias techs que podem nascer e que estão nascendo de acordo com essas regulações, com essas oportunidades que vêm surgindo. E, Pamela, voltando, inclusive, aqui ao tópico do fim da era dos cookies compartilhados, né? Vocês que são hoje uma plataforma gigantesca dentro do e-commerce e tudo mais, eu queria a tua opinião, né? Toda essa movimentação, por exemplo,
exemplo, que o Google faz de falar, ó, a partir deste momento não vamos poder mais compartilhar os cookies, cada um vai ter que arrumar um mecanismo ali de uma forma individual para isso acontecer, significa um reset no mercado todo de EdTechs e MarTechs aí, ou não? Ou é algo que a gente tem que pensar muito mais como uma evolução, e seria uma evolução natural, porque, de certa forma, está focando em proteger mesmo e dar transparência para o uso dessa informação do usuário final? Esse é um novo cenário, né? Todos vão ter que se adaptar, porque vai ser um cenário com uma menor quantidade de dados de usuários disponível, né? E isso é inevitável por conta dessas novas regulamentações. Então, acho que o importante aqui é que todos vão precisar investir em novas maneiras de coletar esses dados, e isso abre naturalmente um caminho para a inovação e para novos players. Acho que esse é um estímulo interessante. O próprio Google resolveu adiar, né, como você colocou no início, essa mudança para 2023, com o objetivo de analisar melhor as soluções que vem propondo, e novas alternativas vêm sendo desenvolvidas, né, não só pelo Google, mas também por outros players. O Google Chrome, né, a partir do momento em que ele implementar essa medida que vai impossibilitar o uso de cookies de terceiros, ele vai passar a tratar os dados de uma outra forma, mas ainda assim permitindo categorizar as pessoas em segmentos, né, em grupos, ao invés de ser uma segmentação individual. Essa é a proposta do Google, que tem o mesmo objetivo dos cookies, que é entender o comportamento das pessoas online e oferecer produtos e serviços que sejam baseados, né, nessas preferências pessoais. A diferença dessa nova proposta e dessa nova ferramenta é que esse novo sistema ele vai fazer isso de uma forma agrupada e não mais individual. Então, é uma ideia de trazer mais proteção para os dados, né, para as preferências pessoais. O próprio Google ainda vem evoluindo, desenvolvendo essa ferramenta, mas é indiscutível, né, que a experiência do usuário vai ficar mais privada, já que quem anuncia não vai ter as informações dos usuários individuais, mas sim de um grupo, né? Então, isso tudo acaba exigindo alterações. Mas, como eu falei até no início, existem outras abordagens possíveis, né? O futuro, ele tende a tornar possíveis múltiplas abordagens em relação a isso, e o importante é que essa mudança veio para ficar, né? Não existe mais uma estratégia de marketing que não considere a LGPD, que não considere a proteção de dados e a privacidade. Então, uma coisa é certa, acho que se as empresas souberem aproveitar essa oportunidade, a mídia digital vai se fortalecer e vai passar a adotar mecanismos ainda mais eficientes e seguros, observando aí a proteção de dados. Para as empresas, o recado é mais importante do que nunca contar com parceiros confiáveis e com empresas de boa reputação no mercado para conseguir atingir esse objetivo. Pamela, eu acho que o teu finalzinho aí é um ponto muito importante. Eu quero trazer isso para o Caio, do ponto de vista da democratização da informação, mas do prisma de pequenas empresas também que se utilizam, por exemplo, de ferramentas que interpretam ali como um consumidor dentro do seu e-commerce que não é tão grande, funciona, como é que eu faço ali uma propaganda assertiva, entre outras coisas. Caio, queria a tua opinião. Como a gente faz para melhorar ainda mais a educação e a informação dos pequenos empreendedores aqui no Brasil, para eles saberem como fazer todo o digital deles de maneira segura, conforme a regulação e absorvendo o máximo possível de eficiência dessa inteligência de dados para o seu negócio? Bom, isso é uma pergunta de R$1 bilhão, né? E como fazer isso, a máquina girar, render com baixo custo. Mas vamos falar disso. Antes, eu queria só pegar um pouquinho o gancho da questão anterior
que um comentário breve, é o seguinte: eu acho que mesmo sem cookies, as empresas vão encontrar meios de extrair informações, né? A gente alimenta dados o tempo todo. Quem aqui já teve um infortúnio de dormir mal à noite, insônia, etc., e abriu o celular, o Instagram, que aliás é um péssimo hábito, né? Às 3 da manhã, aparece lá uma propaganda de aplicativo de meditação, de chá de camomila, né? Assim, o fato de você estar acessando um serviço a qualquer hora, por si só, já é uma informação, né? Em 2009, a seguradora Aviva, que é uma gigante, né, desenvolveu um modelo que só com os dados do celular de 2009, que não era smartphone, quer dizer, a gente está falando de geolocalização de antenas, conseguia estimar resultados do exame de urina. Por quê? Porque você sabe se a pessoa parou no endereço tal e é um McDonald's, ele para todo dia e ele está comendo McDonald's todo dia, você já antecipa alguns dados, né? Enfim, tudo isso para dizer que os cookies podem estar em declínio, eles recebem muitas críticas e eu acho que são justificadas. É interessante ver a iniciativa da Google, ela traz outras preocupações para o ecossistema, né? Porque a Google está puxando muita coisa para dentro dela, é o navegador Chrome, né? Que muita gente usa, então vi muitos comentários nesse sentido e eu compartilho dessas preocupações, quer dizer, ela vai ser um intermediário, né? Então, eu acho que é muito a discutir aí, né? Sobretudo porque o dado, a gente é titular do dado, né? Então, a Google pode ter uma informação sobre mim, ou qualquer outra empresa, né? Pode ter uma informação sobre mim, mas ela continua vinculada a mim, eu continuo tendo direitos sobre ela, né? Então, a Google, passando a ser monopolista, ela tem um poder ali de usar esses dados também em cima dos outros, como já fazem em outras instâncias. Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso. Só um parênteses, que eu acho esse debate muito legal. Sobre como a gente se proteger, ou melhor, né, as pequenas empresas, ou até como indivíduos, eu acho que a gente precisa realmente ter uma mudança de cultura. Eu, pessoalmente, tento zelar mais pelos dados. É lógico que é, obviamente, impossível. Não vou sair do Instagram, infelizmente. O Facebook está meio encostado, mas ele continua ativado, né? Assim, revejo com hábito, frequentemente, as minhas preferências. Mas essa conscientização de que a gente está produzindo dados o tempo todo nos empurra a tratar com maior consciência e respeito os dados dos outros e zelar pelos nossos também. Então, às vezes você pode passar para ferramentas como o navegador DuckDuckGo, o navegador Firefox, né, ou o motor de busca DuckDuckGo, usar uma VPN, N coisas que você pode fazer para ter um controle maior, né? Você pode procurar, ver se teve vazamento com seus dados, etc. Quando a gente passa para as empresas, tendo essa preocupação, e é uma preocupação que eu tenho como uma associação sem fins lucrativos, como que eu vou zelar pelos dados das pessoas que trabalham comigo? E esse hábito já te obriga a pensar como que eu vou arquivar os dados dos meus funcionários, né? E coisas triviais. Está numa pasta de Dropbox, se alguém invade meu computador, o que acontece? Né? Eu estou usando exemplos bestas, mas é que existe uma infinidade de informações que a gente pode acessar em organizações, até, por exemplo, o Data Privacy Brasil, que é uma organização excelente, que trabalha com privacidade de dados. Eles têm uma série de recomendações que a gente pode pegar e, sem ser, né, técnico de TI ou sem ser advogado, a gente consegue adequar, ou melhor, aprimorar os nossos sistemas e os nossos hábitos, né, a nossa cultura organizacional. Então, eu diria que para o micro, para os menores, que não necessariamente vão estar na mira da NPD, mas que podem ter prejuízos, com um pouco de esforço a gente consegue se adequar, né? Trazer melhoras que, no final das contas, trazem melhoras para nós mesmos, tá? No nível de qualidade de vida. Digo isso com atestado pessoal. Então, eu diria que para os pequenos é isso. Se a gente for para os
média empresa, grandes empresas, aí é um caminho mais tradicional, né? Vamos passar por um advogado, vamos fazer um processo de auditoria, de adequação, é um processo mais longo e que incentiva todos a se moverem rapidamente, porque as sanções já estão valendo. Eu acho que esse talvez seja um trauma aqui no Brasil, né? De toda vez que a gente vê alguma mudança de regulação, ou uma regulamentação diferente, ou uma legislação diferente, do quão transparente isso vai ser, né? Para eu conseguir aplicar no meu dia a dia, para eu saber o limite dessa aplicação. E dentro desse contexto, né? A gente está vendo, né? Cada vez mais uma prática que era comum nos times de tecnologias, os sandboxes, né? Começando a vir mais para frente do público comum e também sendo um grande espaço de transparência e tradução dessas mudanças para que você possa desenvolver novas oportunidades dentro disso, né? Pamela, eu queria perguntar para você, como é que você avalia essa questão dos sandboxes aí? A gente teve o sandbox do sistema financeiro, tivemos de seguros, está sendo discutido o sistema de saúde, e o próprio Google, né, nesse contexto dos cookies, ele criou o Privacy Sandbox também para desenvolver soluções que resolvam essa questão do cookie fonte primária, né? Queria saber a tua opinião como uma empresa, né, um unicórnio ali que trabalha dentro do desenvolvimento de soluções tecnológicas. Como é que você avalia essa estrutura dos sandboxes aqui no Brasil? E se você enxerga que isso é uma oportunidade de acelerar novos desenvolvimentos, porque eu consigo deixar mais claro para o desenvolvedor o que ele pode fazer e qual é o limite? Sim, sem dúvida. O sandbox nada mais é, né, como você contextualizou, um ambiente isolado e seguro para testes de novas aplicações. E as pesquisas mostram que o tempo para se colocar um produto no mercado, quando ele é testado no sandbox, ele diminui em até 3 vezes. Então, sem dúvida que é uma ferramenta aí de aceleração super importante no mercado da inovação. Apesar de ser um pouco mais antigo no exterior, né, usado desde 2015, no Brasil é uma experiência mais recente, né? Inicialmente começou com o Banco Central, com a CVM e a SUSEP, e agora com o marco legal das startups também veio um instrumento mais generalizado aí criando um ambiente regulatório experimental. E o interessante aqui é que não é uma ferramenta só para setores regulados, né? Tem se mostrado útil para vários outros assuntos, até alguns municípios eles vêm trabalhando o conceito de sandbox para cidades inteligentes. Então, por exemplo, uma área da cidade, alguns bairros, ruas, eles são enquadrados como áreas de teste para receber soluções inovadoras, que ainda não estão disciplinadas por uma regulamentação ou até vão contra, né, uma regulamentação. E aí isso serve para embasar uma mudança regulatória, algo que seja mais alinhado com as tendências atuais. Então, respondendo a sua pergunta, fazer parte de um sandbox traz vários benefícios para o mercado como um todo, né? É mais segurança, agilidade para o próprio regulador, porque ele vai validar um produto com base numa operação real. Para a empresa, traz muito mais segurança jurídica, porque ela vai estar ali minimizando as chances de ser questionada e podendo desenvolver a sua solução nesse ambiente mais controlado. E para o próprio público também, né? Porque vai poder ser ouvido, participar desse desenvolvimento e ser protegido pelas entidades públicas. Então, eu vejo o sandbox como algo muito positivo. E a ideia é justamente essa, de trazer um equilíbrio, né, na busca da inovação, crescimento econômico e também a necessidade de uma estabilidade regulatória e também a proteção do público. Muito bom, né, Pamela? Eu acho que a gente que está vivendo esse mundo de criação das startups e tudo mais, quando a gente vê um mecanismo como esse ganhando ainda mais visibilidade, até mesmo o próprio governo puxando isso de certa forma, acho que a gente muda até a matriz de originação de negócios aqui, né? Porque a gente acaba estimulando. Porque antes, né, um dos motivos da gente não ser um país tão empreendedor assim é justamente a dificuldade de se empreender, né? E agora, quando a gente pensa num ambiente de tecnologia onde a gente pode trazer o sandbox, a metodologia,
o mecanismo ali para jogo, né? Num país onde a gente tem muitas mudanças, muitas legislações, isso acaba facilitando e dando essa segurança, não só jurídica, né? Mas segurança até mesmo de desenvolvimento de negócio. Caio, vou pedir a sua visão com relação a isso, mas perguntando para você de quem não pode faltar nessa discussão dos sandboxes, porque um sandbox perfeito é aquele que consegue trazer o máximo de variáveis possíveis que são aplicadas no mundo real para um ambiente de teste para a gente construir o melhor negócio. E no Brasil a gente tem essas discussões, né? Às vezes isoladas, às vezes nichadas. Qual é a tua visão com relação ao sandbox e quem não pode faltar nessas discussões? Bom, eu tenho pouco a complementar em cima do que a Pamela falou. Eu diria que é muito interessante a gente trazer esse modelo para o Brasil e experimentar, né, como foi feito com CVM, Bacen, etc. O que eu acho é que a gente não pode perder de vista que o poder público é que dá uma infraestrutura para tudo isso acontecer. A regulação muitas vezes é encarada como um obstáculo, né? A gente esquece, por exemplo, que boa parte das inovações que a gente está aproveitando hoje nessa revolução vieram, na verdade, de incentivos públicos no começo da Guerra Fria, né? Então, patentes que desenvolveram o GPS, coisas que o celular, o smartphone que a gente tem hoje é uma convergência de uma série de tecnologias que foi um investimento público pesado em empresas, em organizações de pesquisa, né, há décadas atrás, que foram criando pecinhas que a gente juntou e que hoje a gente consegue chamar isso de uma revolução, né? Então, eu acho que toda vez que a gente for lançar um produto, testar regulações, a gente tem que juntar esse interesse público, seja na forma de um regulador direto, ou seja, na forma de stakeholders que estão orbitando aquele ecossistema. Porque quando a gente mexe uma pecinha, a gente impacta, né, N cadeias, ainda mais hoje em dia, né? Uma pessoa inventa o BlaBlaCar porque ele quer compartilhar carona e isso pode acabar respaldando no transporte intermunicipal, né? Isso pode surgir formas entre aspas, tá, clandestinas ou não reguladas de transporte, como isso é uma discussão no caso do BlaBlaCar. Poxa, tem gente que passou a viver disso. E agora? Criamos um ecossistema, né? Lógico que o BlaBlaCar não é uma situação de sandbox, mas para dizer que a cada vez que a gente lança um serviço, a gente tem o risco de interromper ou um risco de disrupção de outros serviços coligados. Então, eu diria isso. Quando a gente for discutir a regulação, a gente não pode olhar para o micro, né? A gente nunca pode olhar para o micro e falar a gente está falando de um setor só. Tem diversas camadas de infra e superestrutura que estão envolvidos, que vai desde quem fornece os dados, quem fornece a conexão, quem que vai fornecer transporte, substrato, servidor, que precisa ser analisado com calma. Mas é realmente pouco que eu tenho a acrescentar ao que foi dito. Pouco nada, Caio. Bastante aí para a nossa discussão. Pessoal, infelizmente a gente está caminhando para o final. Eu fico triste porque papos que têm profundidade e pessoas que são preparadas, eu sou super a favor da gente ter cada vez mais discussões ricas, né, do que manchetes de jornal. Mas enfim, vamos lá. E eu não vou deixar vocês saírem daqui antes de fazer o pedido de vocês para o nosso gênio da lâmpada aqui do Legal Open Innovation Summit, tá? Pamela, eu quero começar por você. Primeiro, agradecendo a tua presença e todas as suas ideias compartilhadas aqui. E queria perguntar, qual é o desejo que você faria para atingirmos o equilíbrio entre o respeito do uso de dados e a eficiência dos negócios? Agradeço novamente o convite e o meu desejo aqui fica por considerar as diferenças de porte das empresas, né? Porque uma empresa... A pequena empresa, o microempresário, ele não tem as mesmas condições que uma grande empresa de investir num programa de proteção de dados. A própria ANPD lançou uma consulta pública, né, que está acontecendo nesse momento, para gerenciar essa questão, definir como vai ser a aplicação da LGPD para as micro e pequenas empresas de pequeno porte, e mostrando aí a preocupação com isso. Então, alternativas, o meu desejo é
que existam alternativas regulatórias para garantir os direitos dos titulares, mas ao mesmo tempo sem impor muita coisa para os menores, porque senão a gente vai travar o desenvolvimento e a inovação. Compartilho demais do teu desejo, viu, Pamela? Assim, eu acredito que uma economia forte é uma economia feita por PMS, e para a gente conseguir fazer isso, que elas evoluam também, a gente precisa pensar muito nelas também. Caio, obrigado também pela sua presença aqui, pelo seu tempo, por todo o conhecimento compartilhado. E, por favor, fala qual seria o seu desejo nessa questão. Bom, já que é um gênio da lâmpada, né, e ele tudo pode, eu queria que ele criasse um aplicativo, uma interface de celular que eu pudesse ver, ou que todo mundo que tivesse, né, pudesse ver seus dados em tempo real e pudesse fazer um recall do dado, entendeu? Então você vê lá onde seu CPF está indo parar, você fala, nossa, né, entreguei meu número de telefone na padaria para eles me mandarem aqui a comida que eu pedi no almoço, o cara tá repassando para não sei aonde, você aperta um botão e interrompe aquilo, né? Você puxa seu número de volta e apaga, assim. Eu queria que a gente tivesse esse aplicativo, acho que ia dar uma noção muito maior para nós, assim, da dimensão que é isso e muito mais controle, né? A gente falou, bom, vamos compartilhar, é um ato de comprometimento com uma empresa e vice-versa. Então, sonhando grande aqui. Vamos aproveitar, né? A gente pode fazer o desejo. Caio, Pamela, muito obrigado novamente pela presença de vocês. A gente fica super feliz de ter esse conhecimento compartilhado nessa segunda edição do Liga Open Innovation Summit.